Compreender e mapear a biodiversidade do nosso planeta é essencial para a preservação ambiental. No entanto, estimar a verdadeira extensão da biodiversidade representa um grande desafio. Ao longo do tempo, alguns locais foram mais estudados, como por exemplo a Europa e a América do Norte, enquanto outros, como a região tropical, foram menos estudados e ainda apresentam vastas regiões das quais temos poucos dados sobre a biodiversidade. Alguns locais da Amazônia, por exemplo, nunca foram estudados pela ciência a fim de mapear a biodiversidade. Ter mais informações sobre biodiversidade em um lugar do que no outro é um tipo de viés que nós chamamos de viés de coleta de dados ou um viés de amostragem. Além disso, existem as chamadas lacunas de coleta, locais das quais não temos praticamente nenhuma informação sobre a biodiversidade. Essas dificuldades são especialmente pronunciadas nos trópicos, regiões que abrigam a maior parte da diversidade biológica do mundo, mas que, historicamente, recebem menos atenção e investimento em pesquisa científica. A combinação de uma rica biodiversidade com a escassez de dados torna o mapeamento dessas áreas particularmente complexo, o que impede a tomada de decisões informadas sobre a conservação e manejo da natureza. Para enfrentar essa questão, eu, juntamente com a equipe do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, decidimos testar os efeitos do viés de coleta e das lacunas de coleta em métodos que são usados pela ciência para mapear biodiversidade. Como para avaliar se um método é bom ou não, precisamos comparar ele com a realidade, com a natureza, e isso não é possível justamente nessas áreas que temos pouca informação, a não ser que fizéssemos anos de amostragem, o que resolveria o problema, mas levaria muito tempo e custaria muito dinheiro. Então, nós tínhamos um problema: como conduzir um experimento para testar esses métodos? Uma saída é criar uma simulação computacional. Assim, temos o controle sobre os resultados e podemos ver como os métodos se comportam em diferentes situações. Para criar essa simulação, nós usamos modelos computacionais para criar espécies virtuais, espécies com determinadas características e distribuição, e simulamos as coletas de informação científica sobre essas espécies, com viés de coleta mais ou menos acentuado. Para termos um teste rigoroso, nós simulamos milhares de espécies, milhares de universos, cada um com características diferentes, mais ou menos viés de coleta, mais ou menos lacunas de coleta. Depois testamos como os métodos se saem para prever a biodiversidade. Os resultados mostram que os métodos mais utilizados atualmente para mapear biodiversidade, os chamados modelos de distribuição de espécies e os métodos computacionais de interpolação de biodiversidade, frequentemente falham em prever a verdadeira diversidade biológica. Então, nós decidimos criar uma nova metodologia que usa a informação que temos sobre o quanto um determinado local é conhecido para prever como seria se todos os locais fossem bem conhecidos sobre a biodiversidade, por meio de um modelo matemático. Essa nova metodologia proposta foi denominada USE, do inglês Uniform Sampling from Sampling Effort, ou seja, amostragem uniforme do esforço de amostragem. Esse método mostrou-se eficaz em reduzir os efeitos dessas distorções causadas pelo viés e lacunas de coleta, gerando resultados mais realistas. A USE demonstrou ser uma ferramenta poderosa na predição de biodiversidade. Assim, esse estudo não só avança no entendimento sobre a modelagem da biodiversidade, mas também serve como um lembrete crucial de que precisamos continuar aprimorando nossos métodos científicos para enfrentar os desafios da conservação da biodiversidade. Com técnicas mais precisas, podemos ajudar a garantir que as ações de conservação sejam embasadas nas melhores informações disponíveis, sendo mais eficientes.